O Emerson Santos, que foi secretário de Planejamento na gestão do Tércio e foi secretário de Habitação na gestão do ex-prefeito Luiz Cláudio Billy. Sou militante do PT desde meus 16 anos, fui do movimento estudantil, sou psicólogo de formação. Como que você enxerga essa situação das casas irregulares, dos locais de invasão em nossa cidade? Tentarei responder a qualquer pergunta aí, ficar com você é a responsabilidade. Olá, amigos da Fiscalização Vicente. Conversar um pouco sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, o problema de habitação na cidade. Nós estamos acompanhando diversas situações de reintegração de posse, casas em locais onde não deveria estar, sim ou não. Como que você enxerga essa situação das casas irregulares, dos locais de invasão em nossa cidade? Como foi para você lidar com isso quando você era secretário de Habitação na nossa cidade? Então, primeiro, de fato, a habitação, né, a política urbana é muito baseada em conflitos. São Vicente foi ocupada no final dos anos 70, de forma desorganizada, né? Houve um boom na Baixada Santista com a industrialização em Cubatão, com a questão do porto, duplicação da imigrantes, e boa parte desses trabalhadores vieram ocupar a cidade de São Vicente de forma desordenada. Então nós temos na cidade de São Vicente ocupações que têm mais de 30 anos, né? 30, 40 anos, né? Então são ocupações que nós chamamos de ocupações consolidadas, que são famílias que durante anos ocuparam, construíram suas casas de forma devagarzinho, passaram para filhos ou venderam, enfim. Então nós temos um percentual muito grande na cidade. Eu vou dar um exemplo para as pessoas. Na Vila Margarida, né, ali no perímetro, antes de chegar na Avenida Brasil, ali há uma consolidação de famílias que vivem muito tempo. E mesmo ali do Lúcio para trás, que é ali outra área que a princípio não tem regularidade fundiária, mas que as famílias ali moram há muitos anos, né? A maioria dos terrenos, vamos dizer assim, da área continental pertencem à União? Não, no caso da área continental é diferente, porque a área continental ela não faz parte da ilha, né? Então o que está na ilha é banhada pelo mar, e no mar é o que faz o perímetro de demarcação para decidir que é área de marinha ou não. Então todo o entorno, por exemplo, você pega todo o entorno ali de Sambaiatuba, México, Jockey, tudo aquilo ali é área de marinha, né? E aquelas regiões que assim, próximas a canais, que também é considerado área de marinha. Então, onde cortam os rios. Isso, os braços de rios e tal. Então a gente tem algumas partes na área continental nesse aspecto, mas a grande maioria em área pública, área de marinha, pertence à ilha de São Vicente. O que você pode falar um pouco ali sobre a Fazendinha, como aconteceu, como se deu toda aquela situação? E como cresceu tanto aquele lugar, daqui a pouco vai estar emendando com Praia Grande. E como controlar isso? Existe um mecanismo, existe uma proposta, o poder público não vai alcançar, porque não é área permitida. Como que você enxerga essa situação da Fazendinha? Como se deu essa ocupação? Estava na sua gestão? Como que era lidar com isso? Então, Fábio, a questão da Fazendinha, ela na realidade iniciou em 2012, né? Nesse período, era candidato, inclusive, a vereador, e a gente escutava bastante história, nunca fui lá no período eleitoral, mas a gente escutava bastante essas histórias de que estava crescendo uma ocupação, porque ali já tinham algumas famílias que ali moravam, né? Mas eram poucas famílias que era a entrada principal, e estava tendo uma crescente ocupação. Provavelmente bastante motivada por ser período eleitoral de alguns atores políticos que acabaram incentivando, né? Infelizmente, muitas vezes em troca de voto, né? Enfim, em 2013 eu assumi a Secretaria de Habitação e assumi em janeiro, em fevereiro eu fui lá na área, porque a gente recebia relatos que a ocupação estava crescendo de forma muito acelerada. Chegando lá, a gente percebeu um ritmo grande de construções,
eu chamei, né, as pessoas sabiam que eu era secretário, começaram a ficar em volta e tal, e eu propus que nós fizéssemos uma conversa. Né? Tanto é que essa conversa deve ter várias famílias gravaram essa conversa. Né? Eu permiti que fosse gravado, a gente fez um bar, em frente a um bar ali, e eu falei a elas o seguinte: olha, gente, para que nós possamos dar uma solução a esse processo que está ocorrendo aqui, a primeira atitude que vocês têm que fazer é congelar novas ocupações, para que nós podemos construir uma solução, uma alternativa. Então eu saí de lá com essa sugestão a eles, tinha alguns líderes ali, mas na prática isso não ocorreu, porque ali não era um movimento organizado, né, que tinha uma única liderança que é diferente do MST, por exemplo, do MTST. Ali era um conjunto de várias pessoas. Todo mundo vai fazendo. Eu quero meu espaço, vou lá, coloco 3, 4 madeiras aqui, é meu. Era assim. E o pior, né, que tinha alguns atores que pegavam 3, 4, 5 pedaços e vendiam. Então, loteavam para vender. Loteavam para vender. Então isso tem denúncia no GAECO, no Ministério Público e tal. Então, vários atores nesse sentido começaram a ocorrer isso. Então, assim, você não tinha um controle, não tinha um porta-voz único, né? E aí houve a expansão, foi construída uma força-tarefa junto com o GAECO, na época, né, a doutora Flávia, e nós fizemos várias ações em conjunto. Entre elas, a gente fez um congelamento que, demarcando todos os barracos, né, naquela época, deu 890 barracos já. Isso aí já... 890 barracos? Isso já era em 2014. Quantas famílias dá mais ou menos? Você multiplica isso por 4 em média, né? E é uma área particular, não é uma área pública. Quem é proprietário daquelas áreas tem responsabilidade em garantir a sua propriedade e não permitisse que aquilo fosse ocupado como foi também. Eu posso ali dizer que é um dos maiores desmatamentos e crimes ambientais, né, do ponto de vista de vegetação da Baixada Santista. Bom, encerramos por aqui a nossa entrevista de hoje com o Emerson Santos. Valeu, camarada. Emerson Santos, obrigado. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, curte a página.